Bom dia, irmãos e irmãs. Chegamos a mais uma leitura aqui do nosso alimento diário. E o tema de hoje é a realidade de Ezequiel no capítulo 1 e a responsabilidade de um profeta. Ó Senhor Jesus. Então vamos a nossa leitura falando sobre o capítulo 1 de Ezequiel, onde mostra um zigue-zaguear de relâmpagos. E essa figura reflete exatamente o que acontece hoje. Diz o seguinte: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. O metal brilhante é um uma estrutura com carga elétrica. Deus está usando essa eletricidade entre nós. Os 4 seres viventes zigue-zagueavam como relâmpagos. Um raio desce, zigue-zagueando, porque está à procura de um caminho para a eletricidade chegar até a terra. O ar é resistente e por isso o raio precisa, por meio de alta temperatura, encontrar alguns elétrons soltos no ar. Quando os encontra, ocorre uma forte descarga elétrica, por isso o raio faz movimento de zigue-zague. Nossos comportores, eles zigue-zagueiam quando dizem: posso orar por você? Quando alguém aceita, eles oram. Quando não, eles vão para o outro lugar. Ó Senhor Jesus, né? E aí a realidade do capítulo 1 Ezequiel está acontecendo entre nós, entre seu povo. E o aspecto dos seres, a semelhança de tochas e fogo, corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Por isso é que os viventes eram como carvão em brasa, que os comportores fazem a imersão na palavra até ficar loucos e depois saem como carvão em brasa, como relâmpago. Quando Ezequiel escreveu seu livro, ele estava entre os judeus levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, entre 597 a.C. Ele pertencia à família de sacerdotes e foi chamado por Deus para profetizar contra o povo de Israel e contra as nações pagãs e anunciar a restauração do povo judeu e a conclusão da edificação da casa de Deus. Isto ocorrerá com a igreja no final desta era e com Israel no milênio. Tudo o que deve acontecer nos tempos finais foi anunciado a Ezequiel. O Senhor o enviou aos filhos de Israel e às nações rebeldes e disse: eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouça, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel tinha a responsabilidade de ser um profeta fiel ao Senhor. Deus lhe disse que o tinha como atalaia sobre a casa de Israel. Um atalaia é um vigia. Um profeta é um vigia, uma sentinela. Ele não tem palavras próprias, mas tem de ouvi-las da boca do Senhor e ser fiel em transmiti-las. Qual sério é ser um profeta? Pois ele carrega uma responsabilidade muito grande. Se o profeta tiver medo de falar ao perverso e este não se converter do seu mau caminho, este sofrerá o dano e o profeta será castigado, pois o sangue será exigido dele. Mas
Se visares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Por isso precisamos transmitir fielmente a palavra do Senhor. Ezequiel profetizou contra a idolatria do povo. Os anciãos do povo adoravam ídolos nos templos e as mulheres adoravam deusas. Contudo, a partir de Ezequiel 33, o Senhor começa a restaurar Israel, quando Jerusalém caiu nas mãos dos inimigos. O povo achava que Jerusalém nunca cairia nas mãos do inimigo, por ser a cidade escolhida para Deus colocar seu nome. Foi um grande choque para o povo quando Jerusalém foi tomada, por causa da profunda degradação do povo. Deus permitiu que essa situação ocorresse. Mas antes da derrota, o Senhor já tinha retirado sua glória do templo. A presença do Senhor não estava mais ali. O Senhor vai restaurar seu povo na restauração. Quando essa restauração ocorrer, antes precisava haver o final desta era. A igreja é responsável por concluir a vontade de Deus, ó Senhor Jesus. E o Senhor conta conosco nessa era final. Ele conta com a sua igreja. Senhor Jesus,